E aí, turma forte da APSU e de todas as regiões desse planeta que nos ouvem nesse momento, sejam muito bem-vindos ao 9º podcast do Fortes, da nossa associação. Ah, nono? Nono podcast. Caramba, tá passando rápido, né, cara? Como o tempo passa, hein? Exatamente. Já estamos terminando o mês de maio. Parece que foi ontem que a gente começou a gravação, né? Pois é, né, cara? Eu me lembro como se fosse ontem essa gravação. Exatamente, bem isso, né? Literalmente. Mas enfim, sejam muito bem-vindos aí à juventude que está nos ouvindo aí da sua casa, da rua, a caminho da faculdade, no carro, no ônibus, no metrô, onde quer que você esteja. Que bom que você está com a gente para ouvir um pouquinho aqui dessas reflexões importantíssimas da nossa lição desse trimestre, que, como nós temos visto nas últimas 9 semanas, está sensacional. E essa semana, não diferente daquilo que tem sido até agora, casados com Cristo. E eu estou aqui com 2 grandes amigos que também são casados aí com as suas respectivas esposas. Alguns aqui já são até pais de família. E estou aqui... Só uma dúvida, você já é avô? Não, ainda não. Eu sabia que ia uma pergunta como essa, cara. É o X9. Não, só saber. A gente não tinha falado sobre isso. Você ainda não? Não. Futuramente. Claro, quero ter essa experiência também. Legal. Muito bom. Mas é isso aí, meus amigos. Estamos começando. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Kevin, Reinaldo, tudo certo? Muito bom. Graças a Deus. Piracicaba continua bonita, olha fazendo aí. Aquele pedal bacana. Profético isso, né? Pedal é bicicleta, né? Não é pedalinho de... Não. Tem também lá no parque da Rua do Porto. Tem também um lago lá com pedalinho, se você quiser ir lá. Olha aí, muito Mas tá bem. certo. Eu tô bem, graças a Deus. Animado aí. Animado? Animado pra mais uma lição. Mas, ó, me diz uma coisa. Vocês aí, aliás, todos nós aqui, né? Somos casados e normalmente todos nós temos aquela refeição favorita. Às vezes que a esposa manja, ou você mesmo que gosta de fazer lá pra família e tal. Tem alguma preferência aí? Manda pra gente. Fala aí, Reinaldo, da sua vasta experiência. Rapaz, olha, eu, assim, sou bom de boca. Eu gosto de comer algumas bem, coisas bastante. gostosas. Não, bastante não, com qualidade. Olha aí, tá vendo? Com qualidade. Vida e saúde. E eu gosto de cozinhar. Legal. Mas eu não gosto de fazer o trivial, né? O dia a dia eu não gosto não, mas eu gosto de vez em quando fazer um prato diferente. Prato especial aí. Invento umas coisas. Eu recentemente inventei lá uma tilápia, a gorgonzola. Rapaz, olha aí. Interessante isso. É gostoso, tá? Eu acho que nem Salomão em toda a sua glória apreciou uma tilápia como essa. Tilápia, como é que é? A gorgonzola. A gorgonzola. É o queijo, né? É um queijo, é um tipo de queijo aqui do Brasil. E outro dia também eu tinha um abacaxi lá bem maduro, e aí eu cortei, aí eu olhei para ele assim e falei assim, vou inventar uma receita com você. E aí eu fiz uma tilápia, também ela cozinha no abacaxi com umas cebolas, umas batatas, um negócio assim, rapaz, um agridoce, sabe? Mas é na panela. Não, é numa travessa. Forno. Olha, é muito bom, tá? Rapaz, eu gosto. Pastor, quando é que mesmo podemos fazer uma visitinha lá na sua casa? Uma semana de oração na sua igreja? Final de semana? Um sábado que eu vou pregar lá. Vamos lá. Legal. Muito bom. Eu e aí, gosto Kevin? de King Kong. Comida peruana. É chipa. É a melhor coisa comida peruana. Não tem explicação. Muito milho. Nossa, milho, batata. Mas a comida que eu mais gosto são 2, que é pastel de espinaca, que é torta de espinafre, não é tão peruano assim, mas eu gosto muito, e lomo saltado, que é um lomo saltado. Com água na boca. Tô com água na boca. O cara tá salivando aqui. Então, eu sou vegetariano, e aí o lomo, que seria de boi, mas a gente faz um glutenzinho no esquema, com batata frita, cebola e tomate, um arroz aí. Nossa, muito bom, meu. Muito bom. Rapaz. Pesquisa aí na internet, lomo saltado. Lombo. Lomo em espanhol. Lomo. Né? Lomo saltado. E o que é o lomo? Lomo é essa parte da É o lombo. carne. Eu Seria acho que é o lombo. lombo da O lombo. carne. Então é o lombo. é gorduroso quem come carne. Eu acho que sim. É eu o acho que lombo, sim. Mas né? eu É bem pego, eu gorduroso. coloco outra coisa. Um glutenzinho, uma sojinha. E fica bom também. Não fica ruim, não. Legal, parabéns. Muito bom. Cara, eu gosto daquilo que eu acho que é o basicão, né? Pizza.
Pizza. Paulistano. Eu amo pizza. Que se deixasse, cara, aí minha esposa a gente comeria pizza acho que a semana toda. Rapaz, mas você, é bom, mas assim, né? Claro. É muito carbo e tem que suar muito. Tem que suar muito. E eu gosto muito de peixe também. Gosto de um peixinho assado, frito. Gosto bastante. E massa em geral, né? Tudo que não presta a gente gosta, né? Infelizmente. Todo paulista tem um pezinho na Itália. Né? Ah, tem a pizza. Pizza com ketchup ou... Sem ketchup. Sem não, ketchup. É um Esse aqui é pecado. ketchup. Não, Esse é não ketchup. gosto. Não, Rio que não é, isso, é cara. com ketchup. Mas eu não gosto porque tira o sabor. Exatamente. Eu quero aquele sabor mesmo. Da pizza. Exatamente. Mas beleza, meus amigos. Aí, então, para não deixar o pessoal com água na boca, alguns estão indo trabalhar com fome, nem tomaram desjejum. Voltando ou estão voltando do trabalho, nem jantaram, não estão indo para hora do almoço ou ainda, sexta-noite, talvez. Sexta-noite, tá assistindo o pôr do sol. Olha aí, que beleza. Ou então tá de jejum. Tá de jejum? Ô, irmão, continua. Bom, pessoal, casados com Cristo é o tema da semana e o foco da lição tem sido o texto bíblico de Romanos, capítulo 7, verso 1 até capítulo 8, verso 4. É basicamente alguns conceitos que nós já apresentamos aqui nessas últimas 9 semanas que temos nos reunido. E nós vamos então dar início a mais um estudo e vamos fazer uma prece pedindo a Deus que venha nos ajudar nesse momento, né? Vamos orar então. Senhor, obrigado por essa oportunidade e que mais uma vez o Senhor venha ser o nosso instrutor, nosso mestre e através da Tua palavra possamos aprender sobre esta grande verdade que é a salvação, a graça e a misericórdia em Cristo Jesus. Amém. Abençoa nossos amigos, nossos jovens aí que estão nos ouvindo, onde quer que estejam nesta hora, que eles recebam a Tua bênção. Por Jesus. Amém. Amém. Mas pessoal, olha só, Romanos 7 começa trazendo uma analogia bem curiosa. Paulo ele fala sobre o casamento, né? Inclusive aí ele diz que a mulher casada, no verso 2, ela está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. E a partir do momento que o mesmo morre, ela está desobrigada da sua lei conjugal. Nós sabemos muito bem disso, como é que funciona, né? O casamento é uma instituição perpétua, ou ao menos deve ser, esse é o propósito de Deus. E perante o céu, o que dissolve um casamento é unicamente a morte. Ou então, eu diria, aquilo que desobriga, né? A parte que permanece viva de estar ainda em compromisso com aquele que já faleceu. E Paulo ele usa exatamente esse princípio do casamento para falar da nossa relação com a lei. E aí vem agora a dúvida que o jovem adventista que está nos ouvindo agora pode ter. Então quer dizer que uma vez que nós morremos para a lei, porque é mais ou menos essa ideia que Paulo vai apresentar aí no verso 4, dizendo, né, irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, então quer dizer que estamos desobrigados de cumprir a lei. Já temos aí falado várias semanas, né, sobre o papel da lei, a sua importância, a salvação pela graça. Porém, mais um texto aqui que a gente se depara em que Paulo ele parece estar, né, mostrando a nós, os leitores aqui da sua carta aos Romanos, de que estamos desobrigados de qualquer compromisso com a lei. Eu quero até fazer uma citação de uma frase da lição, diz, estar casado com o pecado é uma experiência extremamente escravizadora e negativa. Já estar com Cristo é libertador e positivo em todos os sentidos. Então parece que estávamos casados com o pecado, mas fomos libertos disso e estamos num novo casamento e desta vez com Cristo. Mas aí existe a lei nesse meio. Como entendemos essa questão agora? E aí, Kevin? Rapaz, agora valeu. Ele até suspirou ali, pensando que era pra ele de novo. Eu falei, não, dessa vez é diferente. Vamos aqui pro nosso amigo do Peru. Essa pergunta é difícil, cara. Toma, Peru. Dá um choque na nossa realidade cara, aí. a gente... Brasil versus Peru. Falando de comida, cara, a gente acabou de almoçar, né? Tivemos um almoço aí, cara, agora a gente... Tá dando um sono, né, Dá cara? um sono. Mas vamos acordar. Vamos lá. É o seguinte, ó. Aqui o texto de Romanos, como o Ednei falou, Romanos capítulo 7, versículo 6, fala assim, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. E aí, esse texto, às vezes a gente interpreta novamente errado, achando que a lei não tem mais a sua função, que a lei é apenas para nos sujeitar ao pecado, mas aqui ele explica de forma muito clara no versículo 7, um texto muito conhecido. Que diremos, pois?
é a lei pecado? Exatamente, talvez o povo achava isso, é a lei pecado? E aí ele responde, de modo nenhum. Mas se eu não teria conhecido o pecado por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha só que interessante. A gente sabe que nós não somos salvos pelas obras, já repetimos várias vezes aqui no podcast, mas aqui este texto e o tema desta semana nos diz que nós só conhecemos o nosso pecado graças ao quê? À lei. Nós só identificamos que estamos errados graças à lei. A gente tem regras na cidade, no país, e se a gente transgride a lei, a gente comete um erro e a gente pode ir preso, pode pagar uma multa. Então, a lei tem a função de mostrar qual é o nosso erro. E aí ele continua, depois ele fala, mas o pecado, tomando ocasião, mandamento, despertou em mim toda sorte, concupiscência, porque sem lei estava morto o pecado. Então, é muito importante destacarmos neste momento a lei, a importância da função da lei para mostrar o nosso pecado. E aí, então, o texto continua e explica melhor tudo isso. Então, eu acho que esse ponto é importante a gente destacar para não confundirmos, né? Show! Tem aqui um parágrafo que eu acho que é muito importante a gente apresentar aqui nesse nosso bate-papo, porque vai esclarecer muitas coisas, né? Já que o autor usou essa analogia, né? E ele, na verdade, está impulsionado por Paulo, e a gente nunca pode se esquecer do público-alvo, né? Que é o público primário a receber essa mensagem aqui de Paulo. Está aí no último parágrafo da lição de terça-feira. Olha só, que interessante. Em Romanos 7, 1 a 6, Paulo estava basicamente dizendo... Então aí vamos entender o que ele queria dizer. Isso é legal. Muito bom. Antes de se converter, você não era casado com Cristo. Você era mantido prisioneiro, não pela lei que Deus deu ao seu povo no Sinai, mas pela lei do pecado e da carne. Olha aí, ó. Isso é uma explicação legal. A gente começa a entender o que é a lei que ele fala ali, né, nesse texto. A lei do pecado, e é verdade, a gente estava casado com o pecado, né? A gente não conhecia Jesus. O salário do pecado é a morte. É a morte, que despertava paixões pecaminosas em você, e o que você produzia era o fruto para a morte. Como o pastor Kevin falou agora, né? O salário do pecado é a morte. Mas o Espírito Santo o convenceu por meio do Evangelho, a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, e pelo processo da conversão e confiança na perfeita justiça de Jesus, você morreu para a lei do pecado. Aí a gente entendeu, não tem nenhuma relação com o decálogo, né? A lei dos 10 mandamentos, que é muito perseguida aí no contexto evangélico, dizendo que ela foi anulada, ela acabou. Paulo está se referindo à lei do pecado, que escraviza mesmo. É importante a gente saber que Romanos 7 tem uma diferenciação que Paulo faz de lei, né? Existe a lei moral, que é aquela que ele vai apresentar a partir do verso 7, onde ele especificamente até cita, né, trechos do próprio decálogo. É uma referência bem clara, né? Dos 10 mandamentos. Exatamente. E a gente tem uma outra lei que ele não está necessariamente falando sobre a lei moral, mas ele está se referindo à lei do pecado. E pelo contexto isso fica claro, porque lá em Romanos 6, que estudamos na semana passada, na parte final do capítulo, ele vem falando sobre essa lei do pecado que opera em nós, né, que tenta nos desvirtuar da natureza espiritual e nos afastar de Deus. E aí, então, essa analogia que ele começa no capítulo 7. Nós estávamos num compromisso com essa lei do pecado antes de Cristo, antes de nossa conversão, mas morremos para aquela lei do pecado. E Romanos 8 vai reafirmar que agora nós vivemos na lei do Espírito da vida. Então, Paulo ele cita a lei do pecado e a lei do Espírito, mas nenhuma delas é uma referência à lei moral, né, aos 10 mandamentos ou o que quer que seja. Mas tem que ver com aquilo também que lá em Romanos 8 ele fala que é o pendor, né, o pendor da carne, o pendor do Espírito. A palavra pendor ali, alguns comentaristas, né, traduzem como sendo a mentalidade. Então, a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito, ou a natureza carnal e a natureza espiritual. E aí, pastor Kevin, a situação ela fica bem complicada.
né? Vamos dizer assim, porque nós estamos agora num casamento com Cristo e qualquer tipo de ato que a gente tenha, né? Qualquer comportamento que nos desvia desse foco do casamento com Cristo, será que não pode soar como um adultério, por exemplo? Porque veja, se eu não sou mais casado com o pecado, então naturalmente eu tenho compromisso com Cristo, a minha vida é devotada 100% a Ele. Mas se nesse momento eu dou uma desviada, né, uma afastada, será que eu não estou caindo no mesmo problema lá do povo de Israel, que Deus disse que eles estavam adulterando com outros deuses? Tem um livro da Bíblia que é fantástico, né, que é Oséias, né? Vocês conhecem. Daí ele faz uma analogia do povo de Deus com a esposa de Oséias, Gomer, que a gente sabe que ela era possivelmente uma prostituta. E aí Oséias ama ela e por muito tempo ela sai, foge, vai com outros homens. E aí então Deus compara o povo de Israel, né? Que por um momento amava a Deus e por outro momento amava os prazeres deste mundo, ou amava outros deuses. E a gente pode falar assim que adulteravam, tinham outros, colocavam outras pessoas acima de Deus. E óbvio que hoje a gente faz o mesmo. Hoje nós colocamos, pode ser o trabalho, pode ser o estudo, pode ser até a própria família acima de Deus. E aí nós colocamos uma pessoa acima de Deus, nós estamos espiritualmente sim adulterando, espiritualmente nos afastando de Deus. E aí, só que o interessante é que, isso a gente vem falando muito, Deus, ele sempre dá uma chance para poder voltar. Assim como Oséias, a gente acha estranho essa história, porque se a gente for viver isso aí, talvez seja muito diferente. Bem muito complicado, né? Mas Oséias amava essa mulher, ia atrás da mulher, perdoava a mulher, assim como Jesus faz com a gente hoje. E a gente sabe também que, a gente já falou no podcast passado sobre o casamento, né? Um relacionamento que a gente tem com Deus. Mesmo casados, a gente tem as nossas falhas, né? A gente tem as nossas falhas, nossas dificuldades, os nossos erros. Mas aí, por isso a importância de, como casado e casado espiritualmente com Deus, recomeçar, reconciliar, para que assim a gente possa se preparar para ter o casamento perfeito, que aí sim vai ser lá no céu. Outra coisa interessante, o casamento de um ser humano, né, de um homem com uma mulher, ele tem suas falhas porque o ser humano, ele é pecador e ele é falho. Às vezes tem suas dificuldades, algumas brigas no casamento, isso acontece. E já no relacionamento com Deus, eu sou imperfeito, mas Deus é perfeito. Ele não falha, ele não vai errar comigo, sou eu que erro. E mesmo eu errando com ele que vem atrás de mim, né? Às vezes a gente tem uma briga no casamento e aí fala, não, ela que errou, então ela que vem pedir desculpa, ele que errou, ele que vem pedir desculpa. Mas o relacionamento com Deus é diferente, eu erro. E quem vai atrás? É Deus que vai atrás da gente. É Deus que te busca, é Deus que vai atrás de você. Se você está num lugar terrível, é Ele que vai atrás de você. Se você está com o coração fechado, Ele insiste em tocar teu coração para poder entrar. Então isso é impressionante, esse é o evangelho que a gente encontra na Bíblia, né? Dinei, uma coisa bacana também nos comentários que você fez anteriormente, que você, ao citar o capítulo 7 de Romanos, você o referenda com o capítulo 6 e com o capítulo 8. Uhum. Isso daí é um princípio do estudo da Bíblia. Você sempre considerar o texto dentro do seu contexto. Porque verdade. Senão a gente pode tirar totalmente o sentido daquilo que está sendo colocado aí. E há um erro muito grande por parte daqueles que manuseiam a Bíblia de pegar textos isolados, né, que vira até o trocadilho, né, um texto fora do contexto, ele vai servir como um pretexto. Então, se você quer realmente compreender e aceitar a veracidade, a autenticidade e a eternidade desse princípio que se expressa na lei de Deus, você tem que entender isso dentro do contexto. Então não se deixe enganar. Vá lá ao capítulo anterior, capítulo posterior, e aí você vai ter o esclarecimento como nós estamos buscando aqui à luz
da própria Bíblia, porque a Bíblia, ela, em si mesma, ela se revela, né? Com certeza, se a gente acredita, né, naquele princípio da reforma sola escritura, né, então só a escritura e a Bíblia ela interpreta a si mesma, então esse é o método mais eficaz, né, a deixar que a Bíblia fale. E eu estava, amigos, me lembrando aqui, enquanto eu via vocês, de uma coisa bem interessante em relação à aliança, né? A gente falou lá nas primeiras gravações que nós fizemos sobre como é que funcionava a aliança no Antigo Oriente, né? E, na verdade, a aliança, como Deus faz com o povo, com os patriarcas, não é uma coisa que foi inventada pela religião judaica ou a religião israelita ou a religião abraâmica, vamos dizer assim, né? Mas na verdade, um conceito que era muito comum nos povos daquela época e povos pagãos, por sinal. E de acordo até com alguns comentaristas, isso vem dos hititas, né? Os heteus, eles que tinham essa prática, havia lá o suzerano e o vassalo, e eles faziam um compromisso. E é interessante porque a palavra fazer uma aliança, lá no livro de Gênesis, que Deus ele usa para falar com Abraão, significa cortar. Então é literalmente cortar uma aliança. Mas por que cortar uma aliança, né? E a prática era que eles pegavam um animal, sacrificavam esse animal e o cortavam em duas partes. E então tanto o suzerano como o vassalo, eles atravessavam entre essas duas partes. E aquilo representava exatamente o que aconteceria com aquele que quebrasse a aliança. Uhum. Então o suzerano dizia, olha, esse é o nosso compromisso. Passa pelo meio do animal. O dia que você pisar na bola comigo, vai acontecer com você igual aconteceu com esse animal. Era um negócio meio tenebroso. É de René. Se não fizer, você tá lascado. Tá lascado, Agora é interessante, com Abraão você vai ver algo contrário. Veja, nos povos lá que eu mencionei, era o vassalo que passava, o servo, né? Ele tinha uma obrigação para com o suzerano dele, o rei, né? Mas no caso de Abraão, lá em Gênesis 15, se eu não me engano, não é Abraão quem passa pelo meio do animal. Quem é? É Deus. É o próprio Deus. O próprio Deus. Quer dizer, Abraão é quem poderia vacilar, porque Deus não falha com a sua aliança. Só que Deus ele está tomando para si toda a responsabilidade da aliança. E olha só que interessante, né? É assim, os dois fazem uma aliança e quem vacila erra. Quem vacilar morre, desculpa, né? E olha só como é totalmente sem lógica. A princípio, a aliança que Jesus fez com o ser humano não faz sentido. Eu errei e não sou eu que pago o preço. É Jesus que paga o preço. É então, louco isso. Isso é muito loucura, né, cara? Olha só, comparado com esse impressionante que ele falou, né? É impressionante como o amor de Deus ele vai além do nosso entendimento e o que me surpreende é como a gente não consegue retornar isso, né? Quando a gente entende de verdade. Não, a gente fica... É difícil aceitar isso, né? É difícil compreender isso, porque a justiça humana, ela é punitiva, né? Ela quer fazer colocar alguém no banco dos réus, né? E condenar. E Deus, ele toma essa iniciativa de fazer conosco uma aliança, sabendo de todos os riscos. Não é porque ele faz uma promessa, ele ainda não havia morrido na cruz, mas ele já tinha, desde da plenitude dos tempos, né? Ele já havia se proposto plano, né? Já estava o plano certo. A morrer por todos os nossos pecados, por todos os pecadores, por todas as coisas erradas que a gente faz e algumas das coisas que a gente se envergonha, né? Que a gente se sente culpado, a gente se sente miserável, e Deus vem assim, não, eu te amo, eu quero você para mim, eu não posso imaginar a minha eternidade sem você. E aí Deus... A gente se encolhe ali e fala assim, tá bom, se você me quer, né? Eu quero também isso daí. A lição, nessa analogia aí que ela coloca para nós, diz que é o seguinte, você entendeu isso, mas você precisa entender também que isso não acontece por um processo natural. Ele veio, ele faz isso tudo e agora ele espera de nós uma resposta, não é? O casamento, ele diz assim, a gente até comentou aqui também, né? Você pode fazer 1001 declarações de amor, mas se você não demonstrar esse amor nas suas atitudes, então ninguém vai acreditar em você. Como a gente pode alimentar essa nossa nova natureza, nessa nova relação de casamento com Cristo,
para que a nossa parte seja evidenciada. O que a gente tem que fazer? Hein? O que a gente tem que fazer? Boa pergunta. Ele vai responder essa pergunta. Temos que fazer muita coisa. Coisa prática. Coisa prática que o jovem... Vamos lá, o que o jovem pode fazer? Coisa prática. O que eles podem fazer? Fazer muita coisa. Não, repete a pergunta que eu tava lendo Tava aqui. buscando, mas vamos lá. Beleza, olha só. Que me chamou não, mas repete sobre o... Não, vamos lá. Lê a Bíblia. Por exemplo, lê a Tá. Bíblia. A gente tem uma proposta para o jovem que é fazer o ano bíblico. É legal isso, é importante. Talvez nós estejamos falando aí para uma pessoa, para um jovem, que nunca conseguiu ler a Bíblia toda. Nunca conseguiu. Já começou e nunca conseguiu. Aí ele se passa de sente Gênesis 1, derrotado. né? É importante ler a Bíblia toda. Mais importante é ler todos os dias a Bíblia. Exato. Entendeu? Ter comunhão todos os dias. E é possível, então, para uma pessoa todos os dias ler a Bíblia? Com É uma certeza. parte prática. Sim. Não conseguiu ler a Bíblia toda no ano, mas em todos os dias do ano, leu a Bíblia. Outra Um parte capítulo prática, que seja, um salmo, né? Um texto curto. prática é levar a Bíblia para outras pessoas. Compartilhar. Boa. Compartilhar. Eu acho que isso transforma como a gente não tem ideia. Como levar a Bíblia para outras pessoas transforma o jovem, e não o jovem, todas as pessoas. Eu acho que como a gente aprende mais? Essa é clássica. Ensinando. Como a Você gente ensina. aprende mais? Ensinando. Eu decorei textos da Bíblia, não foi lendo só. Eu decorei alguns textos da Bíblia ensinando. Um tempo que a gente dava estudo bíblico, dava o mesmo estudo bíblico para 10 pessoas. Aí você já sabia de cor, ó, abre esse texto aí, abre 2 Timóteo 3,16, João 40, versículo 8. E aí Salmo 119, 105, você já vai pegando, né? E já vai... Então eu acho que isso também fortalece muito. Eu acho que é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem hoje, é poder levar a Bíblia, a mensagem de forma prática. Em outras palavras, estudo bíblico. Cara, isso fortalece demais uma pessoa. Eu acrescentaria também aqui, amigos, a questão da prática da compaixão, né? Você gastar tempo ajudando uma pessoa necessitada. Jesus, ele disse, inclusive, né, que o que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste, né? Naquele julgamento que ele faz lá no juízo final. Quer dizer, a melhor maneira, de acordo com os evangelhos, de você mostrar para Deus o quanto você o ama, é amando os pequeninos, você amando as pessoas ao seu redor. É por isso que João até fala, né? Como é que você pode dizer que ama a Deus, mas você odeia o seu irmão? Não faz sentido. Então você ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Que amor é esse? Né? Que não se manifesta no amor ao próximo. Então eu penso que o jovem, quando ele se dedica a um ato de solidariedade, de compaixão, dedicar um tempo dele, uma vez por semana, para ele fazer um serviço voluntário, para ele poder ajudar alguém na sua vizinhança, assim, né, caridosamente, poder visitar um orfanato, um asilo, fazer alguma obra social, eu creio também que vai trazer para ele, né, essa sensação de que, puxa vida, eu fui um instrumento de Deus no dia de hoje, e isso vai aproximá-lo mais de Deus. Legal. E assim, é importante falar essas práticas, porque assim, a gente focou muito na entrega a Cristo Jesus. E realmente a gente vai focar e vai continuar focando sobre isso, porque essa é a base de tudo, é aceitar Cristo Jesus. Mas essa aceitação, ela se transforma em coisas práticas. Coisas práticas. E assim, a salvação ela é de graça, a gente se entrega, a gente não merece, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma disciplina e uma força para poder ter atitudes corretas. Então é a graça de Deus que te transforma, e é uma atitude tua lutando contra a própria carne, com a ajuda do Espírito Santo. E olha só que diz aqui, Ciência do Bom Viver, a vida cristã, na lição de sexta, né? A vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nessa guerra não há trégua. Olha só que interessante. Não há 24 horas. O esforço deve estar contínuo e perseverante. Ou seja, o esforço como? De cada um de nós. Você, jovem, dizer não às coisas. Mas isso você consegue com a ajuda do Espírito Santo. Não pelas suas próprias forças. Mas você tem que deixar e agir. E continua. E por meio do esforço incessante que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás.
A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com decidida firmeza de propósito. Olha só, ela é forte, não é? Fantástico. Fantástico, não há trégua. Você e eu precisamos dizer não às coisas que são do mal e dizer sim às coisas que são do bem. Então, temos que ter firmeza, pastor. Nós, pastores, de repente, né, o jovem que está ouvindo a gente, a pessoa que está ouvindo a gente aí, fala assim, eles estão falando isso porque eles são pastores, né? Não tem tentações. Não tem tentação. Eu quero dizer para vocês que a gente também sabe o que é o vale da sombra da morte. Ô, irmão. A gente sabe o que é tentação também. Se a gente não cuidar de manhã, acordar e ir lá para a Bíblia, fazer a nossa meditação, a gente vacila também. A gente tem as mesmas tentações que você, os mesmos desejos, as mesmas vontades de um crente ser humano, que ainda está aqui com essa natureza. Ser humano, ser humano. Então, de manhã a tentação também é pegar o celular e ver lá o que tem escrito, o que está lá. A gente quer também dizer para você que nós estamos juntos nessa guerra, e esse texto também é para nós. Batalha constante. Muito busca bom. Constante, né? Esforço incessante e decidida firmeza de propósito. Poderoso isso aqui. Maravilha. Meus amigos, concluindo aqui com uma citação de Ellen White também, ela diz assim: hoje você deve entregar-se a Deus para que Ele o torne um vaso de honra e capacitado para o seu serviço. Hoje você deve entregar-se a Deus para que seja esvaziado do próprio eu, da inveja, ciúmes, más suspeitas, conflitos, tudo que desonre a Deus. Hoje você deve ter o seu vaso purificado a fim de estar pronto para o orvalho celeste, pronto para os aguaceiros da chuva serôdia. Pois a chuva serôdia virá e a bênção de Deus encherá todo aquele que estiver purificado de toda a contaminação. Amém. É nossa tarefa hoje nos entregarmos a Cristo para estarmos preparados para os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém. A gente espera muito por uma chuva serôdia futura, né? Um tema muito gostoso da igreja, reavivamento, reforma, vai vir e isso e tal, mas a gente se esquece que a nossa entrega começa hoje, não na chuva serôdia. Sim. Porque a chuva serôdia lá vem para aqueles que estão vivendo a chuva temporânea. Preparando esse que terreno. estão se preparando para aquela ocasião especial. Mas é isso, meus amigos, nós estamos encerrando mais um podcast da nossa lição, a lição Contexto, esse trimestre com o tema Aliança. Próxima semana estaremos aqui de volta para mais um estudo muito especial, e para você já ir se preparando, o tema da próxima semana é Não Mais Sob o Tutor. Que parada será que é essa, hein? Vamos ver. Não mais sob o tutor? Como é que é isso, né? O que é esse tutor? Eu conheço tutu. Muito bem, então você vai saber o que é o tutu e também o que é o tutor. Eu não conheço o tutor. Então você vai saber. Vai saber. Semana que vem você volta para você aí. aprender Bom, o que é o tutu. Beleza? Mas, gente, concluindo então, pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação com a gente. Não se esqueça de acessar nossas redes sociais, ali, @fortes.apso, lá é a nossa página oficial no Instagram do Projeto Fortes, da nossa associação, e também você vai encontrar um pouquinho dos nossos bastidores aqui do podcast. Bastidores. Pastor Kevin, fala pro pessoal aí a sua rede, para onde eles podem te acompanhar, te seguir. Kevin. Arroba Kevin Choque. Kevin.choque. Vai lá. Kevin com K. Isso. Isso, muito bem. Pastor Reinaldo, a sua? PR Reinaldo Coutinho. Não, mas você publica coisas ou não? Publico, vai lá, tá vai lá. lá. O cara faz Publica. live, meu. Vai lá, cara. O cara faz live toda semana. Instagram Stories também não? Também. Ah, então beleza. Olha aí. Eu Por também, favor, cara. de vez em quando. De vez em quando. Tem que melhorar. A minha PR.Ednei Miranda, tudo junto. Acompanha a gente lá e não esquece do Fortes também. Compartilha aí esse podcast. Deus abençoe. Vamos orar então? Vamos. Reinaldo, por favor. Deus amado querido, muito obrigado porque estamos aprendendo coisas fantásticas, indispensáveis para a nossa vida, para a nossa salvação. Nós queremos nos comprometer a nos alimentar mais ainda da Tua Palavra e assim estarmos prontos para enfrentarmos o inimigo que tem se levantado contra nós. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, porque chegaremos juntos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, gente. Tchau. Até semana que vem, tá bom? Valeu.